Novos heróis inéditos da DC serão introduzidos no novo filme do Superman. E nesse vídeo você vai conhecer todos esses personagens e entender aí como que pode ser a participação deles nesse novo filme. Então vamos lá, o primeiro personagem aí que já apareceu nos trailers, já foi aí confirmado que vai estar nesse novo filme do Superman, é o Guy Gardner, Lanterna Verde. Guy Gardner aí estreando aí no cinema. Bom, o Guy Gardner aí teve uma história bem difícil aí de vida, né? Ele cresceu com os pais ali na cidade de Baltimore e sempre sofreu muito com os pais, né? E aí por conta disso também ele cresceu uma criança um pouco rebelde, né? E aí muito do que mostra dessa infância aí do Guy Gardner é que ele gostava de ler quadrinhos também. Ele lia um quadrinho de um personagem que chamava Capitão Glória, que é tipo um Capitão América aí, né? E o Capitão Glória, ele tinha um cabelo, né, que era meio tigela assim, né? E essa foi a inspiração até por Guy Gardner ter aquele cabelo tigela, né? A gente vê aí no trailer aí do Superman que o James Gunn quis adaptar bem esse estilo de cabelo meio ridículo, né? Para relembrar ele aí do herói que ele gostava tanto ali na infância, né? E aí para ele virar Lanterna Verde nos quadrinhos foi uma longa história, né? Porque primeiramente começou essa jornada aí para ele virar Lanterna Verde quando o Abin Sur, né, que é um dos membros ali da tropa dos Lanternas Verdes lá do planeta de Oa lá, ele acaba enfrentando uma batalha ali contra um vilão, ele acaba caindo ali na Terra e ele tá prestes a partir dessa para melhor. Então é assim nos quadrinhos, né? Quando o Lanterna está prestes a perceber que ele vai dessa para melhor, ele acaba fazendo com que o Anel vá procurar um outro hospedeiro ali, né? E aí o Anel, né, claro, ele vai procurar uma pessoa com uma característica ali que possa herdar, né, os poderes ali dos Lanternas Verdes, né? Ele acaba achando duas pessoas, né? Ele acaba achando o Hal Jordan e acaba achando o Guy Gardner, mas por conta que o Hal Jordan ele estava um pouco mais próximo aí, eles resolvem isso nos quadrinhos, né? Pessoa que estiver mais próxima vai herdar o anel para economizar combustível ali, né? Mas aí ele achou, como o Hal Jordan estava mais próximo ali da onde o Abin Sur estava, o anel foi em direção ao Hal Jordan, que aí realmente o Hal Jordan aí foi é o Lanterna Verde mais conhecido aí dos quadrinhos, né? O que tem mais histórias aí que a maioria das pessoas lembra. Então o Guy Gardner ainda não virou o Lanterna Verde, mas depois de que o anel do Hal já estava com o mau funcionamento ali, né? Ele teve que voltar ali para Oa, né? Para verificar o que está acontecendo aí com o anel. E nesse meio período ele já conhecia o Guy Gardner, ele chegou a conhecer o Guy Gardner, e aí ele falou para o Guy Gardner assumir o posto ali de Lanterna Verde enquanto o Hal Jordan ia verificar o problema aí de mau funcionamento ali do seu anel. Só que aí também deu ruim pro Guy Gardner. Nossa, das coisas dão muito ruim. O Guy Gardner nunca consegue virar no começo ali, virar o Lanterna Verde, né? Porque aí também o anel do Guy Gardner começou a entrar em mau funcionamento e aí aconteceu, na verdade, uma explosão ali que lançou o Guy Gardner ali para a zona negativa de Oa, né? Isso é bem comum nos quadrinhos, ter a zona negativa de Krypton, é meio que o submundo ali, é meio que o mundo invertido ali, de alguns lugares ali, de alguns planetas ali do universo DC nos quadrinhos. E aí ele vai acabar parando nessa zona negativa lá, fica preso lá por um tempo. O Hal Jordan depois consegue recuperar ali o Guy Gardner, consegue achá-lo ali. Mas aí depois que ele voltou mesmo, aí ele já foi chamado algumas vezes
ali pela tropa dos Lanternas Verdes, e aí ficou um pouco mais fixo ali na posição, ali cuidando de algum setor ali do universo. E o que é mais interessante no Guy Gardner, né, que é importante, eu acho que vai ser importante para esse filme do Superman, é o seu temperamento, né? Ele era um cara que falava muito, né? Que gostava de zoar com as pessoas, gostava de fazer bullying com os outros, gostava de chamar atenção, né? Ele era um temperamento meio, né? Era brigão, era o cara que gostava de causar. Mas também, apesar, né, desse temperamento complicado, ele é bem retratado ali nos quadrinhos como um parceiro mesmo, né? Ele é um cara que não abandona ali o seu parceiro ali de trabalho. Ele normalmente, nos quadrinhos é bem retratado que os Lanternas trabalham em dupla. É um cara que não abandona a sua equipe, né? E nesse filme do Superman, eu acredito que ele vai ser quase que... ele vai ter um pouco desse temperamento, né? Eu acredito. A gente viu pouquíssimo dele nos trailers aí, mas acredito que ele possa ter um pouco esse temperamento, ser um contraponto ali com o Superman, né? Pode ser que ele consiga irritar o Superman de algum momento, né? Apesar de ele ser um herói mesmo, pode ser que o jeito de agir dele de herói possa não ser tão bondoso assim, ou bem diferente do jeito de agir com que o Superman lida, né? A próxima personagem aí que vai aparecer nesse filme é a Mulher Gavião, que vai ser interpretada pela Isabela Merced, que pulou ali de Madame Teia para esse filme. Não sei o que ela foi se meter ali no filme da Madame Teia, mas muito provavelmente ela vai interpretar a versão da Kendra Saunders, que é uma Mulher Gavião, uma das versões ali dos quadrinhos dessa personagem. E a Mulher Gavião, ela tem toda uma história de reencarnação ali, né? Porque a Kendra Saunders, ela acabou perdendo os pais quando era criança num acidente de carro, e ela acabou pulando de orfanato em orfanato, né? E aí aos 19 anos ela tentou tirar a sua própria vida, mas isso acabou não acontecendo, porque o espírito ali da sua tia-avó, que é a Kiera Sanders, que foi a primeira Mulher Gavião nos quadrinhos, foi herdar ali na Kendra Saunders, fazendo ela voltar à vida, e ela acabou até herdando umas memórias ali e sentimentos da sua tia-avó. E aí depois ela foi encontrada pelo seu avô ali, que a treinou para ela virar a próxima Mulher Gavião. E aí a Mulher Gavião tem toda uma história mitológica ali, né, com o Egito e tal. E aí depois, né, que a Kendra virou a nova Mulher Gavião, ela herdou todos os poderes ali. Então ela herdou as asas artificiais ali da Mulher Gavião, que permite voar, e também o metal enésimo, que é um metal muito poderoso ali dos quadrinhos ali da DC, que permite, né, ter vários poderes, né? E tem algumas propriedades que negam a gravidade, e aí dá pra ela super força, super velocidade, super resistência. Ela tem aquela massa lá que ela usa, né, que, né, por conta da força do metal enésimo, é uma arma muito poderosa, né? Bom, aí não sei, né, se o James Gunn vai querer adaptar toda essa história, se ele vai mostrar um pouco dessa história aí da Kendra Saunders nesse filme, né? Não sei se ele vai ter muito espaço para fazer isso, mas dá para ver que ela vai estar atuando em conjunto com o Guy Gardner e o Senhor Incrível ali, né, que nós já vamos falar aí. Provavelmente eles vão ser parte de uma equipe que vai ser formada pelo Maxwell Lord, né? Que a gente vê ali que eles têm um uniforme todo igualzinho ali, né? Muito parecido o uniforme deles, né? Então, provavelmente eles vão ser ali um grupo de heróis ali que vai ser controlado por uma empresa, né? Então, toda empresa tem seus interesses, né? Então, pode ser que eles acabam não agindo em certas situações
por conta de riscos empresariais, por conta que o Maxwell Lord não quer que eles se envolvam em tal conflito, alguma coisa assim. Então isso pode ser bem interessante no filme, né? De ter esse contraponto que o Superman vai agir, não importa a situação, mas esse grupo não. Esse grupo talvez ele haja muito por interesses ali, né? Bom, aí o próximo personagem que aparece nos trailers do Superman é o Senhor Incrível, que não é o Senhor Incrível da Pixar não, tá, pessoal? Em inglês é Mr. Terrific, né? Aí pra tradução do português ficou Senhor Incrível, né? Bom, nos quadrinhos na verdade existem dois Senhores Incríveis aí, né? O primeiro foi o Terry Sloan, que era um milionário ali que tinha memória fotográfica e habilidades atléticas ali. E ele foi o responsável por criar o Fair Play Club, né? Que a gente consegue ver até no uniforme ali do outro Senhor Incrível que nós já vamos falar, que foi um clube ali que foi criado para combater a delinquência juvenil, e o Terry Sloan também foi um dos membros ali da Sociedade da Justiça da América, que foi um dos primeiros grupos ali da DC nos quadrinhos. E aí tem o segundo Senhor Incrível, que vai ser o Senhor Incrível do filme do Superman, que é o Michael Holt, né? Que ele teve uma inspiração no primeiro Senhor Incrível. E ele também é super habilidoso, é muito inteligente, é um dos seres mais inteligentes ali do universo DC. Pra você ter noção, ele tem 14 doutorados ali, então o cara é fera mesmo. E aí ele foi responsável por criar várias tecnologias, né? E dentro dessas tecnologias ele criou as T-Spheres, né? Que são aquelas esferinhas. A gente vê até no trailer que aparecem essas esferinhas. Elas fazem tudo. Elas têm campos de força, elas têm tem muita uma questão do Senhor Incrível, né? Questão de invadir dados, né? De proteger dados e tal. Então ela pode ser muito usada para entrar em sistemas aí e tal. E o T, né, que ele tem na cara, ele não é porque é só uma máscara mesmo de herói, não. É que ele tem uma função, né, ele nanotecnológica nele, né, que faz com que ele consiga controlar suas esferas ali, e também o torna invisível a qualquer detecção eletrônica, né? Então ele pode muito realmente aparecer de surpresa ali, sem ninguém poder detectá-lo, né? Bom, aí como eu falei, provavelmente ele no filme ele vai ser um membro aí desse grupo aí criado pelo Maxwell Lord, né? Ele provavelmente vai ser um cara que vai fornecer muita tecnologia ali, né? A gente vê nos trailers que ele tem uma navezinha ali que aparece, então muitos dos equipamentos dessa equipe vão ser dele, assim, né? Como se fosse um Batman aí, né? O Batman da Liga da Justiça é esse cara também, que fornece todos os equipamentos e tudo mais. Provavelmente ele vai ser tipo um Batman, assim, mas não vai ter, claro, ele tem os combates ali, aqui, né? Ele sabe lutar e tal, mas esse não é o principal atributo dele ali, né? E ele também tem, ele herdou, ele também tem essa capacidade, igual do que o Terry Sloan tinha, de não esquecer de nada. Então, cara, chamou ele para investigar alguma coisa assim, ele vai lembrar do que aconteceu, das coisas, tal. Então ele é um cara bem importante nesse sentido aí. Antes aí do nosso último personagem, que olha, eu acredito que você não conheça ele, se inscreva no canal, pessoal, se inscreva no Universo dos Heróis. Aqui nós falamos tudo sobre o universo de super-heróis de Marvel, DC, e agora eu tô fazendo vários vídeos aqui de preparação para esse novo filme do Superman. Tem vários vídeos aqui no canal falando sobre as Fortalezas da Solidão, falando sobre o próprio Superman mesmo, vídeo falando da importância desse herói, e vai ter vários vídeos aqui em preparação para o Superman. Então isso é um outro motivo para você se inscrever no canal, e já não se esqueça de curtir o vídeo se você não curtiu ainda, é muito importante para esse vídeo se espalhar aí pelo YouTube. Bom, o último personagem e outro inédito aí que vai aparecer nesse filme é o Metamorfo, que nos quadrinhos
é o Rex Manson ali, que é um soldado de aluguel. E como que é a origem dele ali nos quadrinhos, né? Ele foi contratado ali pelo empresário aí, o Simon Stagg, aquele clássico magnata ganancioso ali, né? Tipo um Lex Luthor da vida, esse tipo de vilão, né? E aí esse empresário, ele queria obter o Orbe de Ra, que é um poderoso ali artefato do Antigo Egito. E aí ele enviou lá o Rex Manson para pegar esse artefato ali, né? Prometendo ali para ele, né? Que dinheiro, enfim, essas coisas, né? Só que aí deu ruim pro Rex Manson, né? Ele acabou encontrando esse artefato aí, mas em contato ali com ele fez com que alterasse toda a genética ali do Rex Manson, que acabou transformando ele em um metamorfo, né? Que o nome vem muito, né, de metamorfose, porque ele consegue transformar o seu corpo em vários tipos de elementos químicos, né? Então ele consegue se transformar em areia, ele consegue transformar em pedra, em gás até, então ele é até um ser muito poderoso aí, né? E aí depois ele quis, né, usar esses poderes aí que ele ganhou pro bem, né? Tornando ele um herói. E o que é interessante ali sobre o Metamorfo é muito essa questão dessa coisa horrível que ele virou, né? Essa criatura que ele virou, né? Isso acabou transformando muito ele, né? Ele tem todo um dilema ali, encontrar o equilíbrio entre ser humano e criatura, né? Ele também é retratado como sendo tem um senso de humor, bem nos quadrinhos ele até tem várias situações cômicas ali, de que ele usa os seus poderes aí para criar algumas situações cômicas também. No filme, né, a gente vê que a Stagg Industries acaba aparecendo ali em um dos trailers do Superman, né? Então, não sei se o Simon Stagg estará presente nesse filme, mas alguma coisa a ver com a transformação ali do Metamorfo vai ter a ver nesse filme, né? Muito provavelmente o Lex Luthor talvez vai querer usar o Metamorfo, né, contra o Superman. A gente vê que o Metamorfo parece estar numa espécie de prisão ali, né? E nos quadrinhos e nos desenhos, o Metamorfo já foi usado contra o Superman quando ele virou uma Kryptonita, é isso mesmo. Então ele pode ter um papel muito importante aí do Lex Luthor usá-lo ali como uma espécie de Kryptonita contra o Superman, né? Então com certeza assim, o Metamorfo ele não vai ser do mal nesse filme, eu acredito, né? Acho que ele vai estar sendo muito forçado a fazer certas coisas ali pelo Lex Luthor, né? Mas o Superman vai tentar salvá-lo ali de alguma forma, né? O que dá pra ver no trailer, ele não vai fazer parte dessa equipe aí do Maxwell Lord com o Senhor Incrível, o Gavião e o Guy Gardner, né? Ele vai ser um personagem fora desse grupo aí. Pessoal, então é isso. Esses são os heróis aí que vão aparecer nesse novo filme do Superman. Comente aí se você já conhecia algum personagem, se você acha que vai ser legal introduzir esses personagens nesse novo filme, qual a sua expectativa por esse novo filme do Superman. Tá chegando, não vejo a hora de assistir. E aqui também vão ter vários vídeos, como eu falei, tem vários vídeos aqui falando sobre o Superman, tem falando sobre os vilões que vão aparecer nesse filme, sobre a Fortaleza da Solidão, enfim, tem uma playlist aqui falando de vários aspectos desse novo filme do Superman. E é isso, pessoal, até a próxima!